Eu quero, nesse momento, ler a palavra de Deus, que está escrita em 2 Coríntios, capítulo 4, ou capítulo 3, melhor, que diz assim: porventura, começamos outra vez a louvar-nos a nós mesmos, ou necessitamos, como alguém de carta de recomendação para vós, ou de redação de vós. Vós sois a nossa carta aberta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, porque já é manifesta que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedras, mas nas tábuas de carne do coração. E ele diz para nós, aqui mesmo nessa carta, se você ler a Bíblia Sagrada, 2 Coríntios, capítulo 3 em diante, você encontra muita coisa que nós temos que fazer para entrar no reino dos céus, junto com Jesus. Porque a palavra de Deus é pregada assim como quer. Diz que tem a referência. Cada versículo que a palavra fala não tem negócio de referência. O negócio de referência é obedecer. A Bíblia Sagrada não adianta estudar ciência, teologia dentro da igreja e reunir um monte de obreiro e não faz nada. Então a pessoa dentro da casa, não vão visitar. O pastor faz aquele movimento para agradar ele, para ele ficar no altar da igreja mandando muitos anos, e não faz uma visita para um doente, aonde Jesus diz na Bíblia que o pastor tem que curar as feridas das ovelhas, visitar o rebanho. Eles não visitam. Cada igreja bota um... É que nem político. Eles botam o supervisor, mas quem faz é o presbítero, que faz o trabalho de graça lá na igreja. Então, nós temos uma carta escrita, não com tinta de canetas, em tábua de carne, mas com o Espírito de Deus vivo no nosso coração. Conhecida por todos os homens na face da terra. Aonde passar, nós temos que testemunhar das grandezas do reino do céu que está escrito na Bíblia Sagrada, que o povo não enxerga. Aonde que ele diz aqui que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não repreendesse a mais de Jesus Cristo, que é a glória de Deus. Assim, ele deixou que lá do meio das trevas nasça a luz. Eu digo por mim mesmo, porque eu não queria Jesus. Eu não queria saber da palavra de Deus. Grudado num pedaço de gesso, que não fazia nada. Mas Deus disse, se não vim por amor, vem pela dor. Eu tinha que ficar sem nada para chegar a Jesus. Então, quando eu estava lá no fundo do poço, Jesus me tirou para me falar da paz de Deus. Então, por isso que eu não aceito. Eu não aceito, nesses 40 e poucos anos que eu estou servindo ao Senhor, a Bíblia é santa, é maravilhosa. A paz de Deus não engana ninguém. Mas os falsos profetas, eles querem fazer estudo, teologia dentro da igreja. Hoje, para ter um obreiro dentro da igreja, se não tiver teologia, não coisa, se não for dizimista também,
eu não consagro a pastor ou a obreiro dentro da igreja. Mas é monte de obreiro que tem teologia. Mas não deve estar as visitas dos que estudam teologia, estudaram ciência, estudaram junto no seminário para ser pastor. Mas a Bíblia não diz que o apóstolo Pedro era um homem quase sem letra e foi o maior ganhador de alma para o reino de Deus, foi Pedro. Na pregação, ele ganhou quase 5.000 almas na pregação que ele fez. Você vê que coisa maravilhosa. Eu vejo, irmãos, dentro da palavra de Deus, que ela nos ensina para nós falar e obedecer os mandamentos do Senhor. Nós somos pecadores arrependidos, não podemos dizer, porque se nós dizer que não tem pecado, isso é mentiroso. Mas temos que forcejar o olhar naquilo que não presta, nós não usar dentro da igreja. Não usar dizendo que somos crente. Que a Bíblia diz que até o diabo é crente, mas tremece e não obedece a palavra de Deus. E ali está cheio. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero também deixar, irmãos, aqui na palavra de Deus. Apocalipse, capítulo 3, versículo 10, 9 e 10. Diz assim: eis que eu darei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrados teus pés. Saibas que eu te amo. Jesus quer para nós sair lá das trevas. Não está errado, irmãos. Muitos querem pregar a palavra de Deus, mas não falam. O que é que tem que deixar que está na Bíblia? Desde o começo da Bíblia, vem falando. Tem um sacerdote que fala na rádio, ao meio-dia, meus irmãos. Ele nunca se converteu para ser irmão. Ele nunca prega o que tem que a pessoa deixar para ser um irmão dentro da igreja. Eu saí de lá, sou testemunha. Ele não pode me condenar porque eu saí de lá, eu nasci lá, vendo correr sangue na cabeça das pessoas no dia de festa. Porque eu pedi uma coisa para o irmão, para mim, para minha família, que eu estou no estado, tudo bem. Mas pedi um pedaço de massa, e a massa não come normalmente, quem come é eles. Né? Então, por isso a Bíblia diz que o mentiroso não entra no reino dos céus. Então, nós, para entrar no reino dos céus, nós chamamos de tudo isso para servir a Deus. Mostrar para o povo que a Bíblia é sagrada, é santa. Ele diz aqui também, irmãos, olha bem, ele diz aqui no Apocalipse 22, 18 e 19, ele diz assim: porque testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhe acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. Versículo 19. E se alguém tirar qualquer palavra do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa. Aleluia! A árvore da vida é Jesus Cristo, nosso Salvador.
essa alma que nós protege do mal, e nós tanto dá segurança para nós entrar no céu, na sua glória maravilhosa. Aleluia! Deus é maravilhoso, Deus é glorioso. Aquela pessoa que lê a palavra de Deus, nós vimos que eles estão tirando tudo para ensinar o povo, para catar bens materiais. Nunca vi um pastor, onde eu passei, pregar esta palavra, falar para as almas que não pode tirar as coisas de Deus, o contrário do versículo. Mas ele diz para nós, dizia para mim, você não pode. Tem referência no versículo. Mas você está dizendo aqui que não pode tirar, como é que ele tem referência? A referência é obedecer a palavra de Deus. A referência que tem é ele obedecer a palavra de Deus, ensinar a verdade para as almas, para as ovelhinhas que estão mandadas por ele. Estão tratando dele. Estão fazendo aquilo que Deus quer, mas ele não está fazendo. Por isso a Bíblia diz lá, 2 João, capítulo 7, capítulo 1, versículo 7. Jesus dizendo, há muitos enganadores no mundo, porque aquele que não falar, não ensinar as ovelhas, que Jesus veio em carne aqui na terra e andou no meio dos pecadores e não pecou. Ele derramou seu sangue, derramado na cruz do Calvário, para dar salvação para nós. E deixou isso que nós não podemos tirar, ou aumentar a palavra. Aí, como está escrito, nós temos que pregar e viver com ela, na santa e bendita palavra de Deus. Aleluia! Glória a Deus, aleluia! Eu já visitei, eu trabalho de pedreiro e de pintor, mas antes eu pegasse isso fora, entre trabalho que eu trabalhei fora, que eu fui fazer visita, eu já passei em 32 cidades, pegando folheto nas ruas, nas portas das casas para as almas. E nunca vi um missionário na rua entregando um folhetinho, orando por uma pessoa. Irmãos, é maravilhoso nós caminhar pela palavra de Deus, pelo amor da nossa alma e da tua alma que está escutando a tua palavra santa e maravilhosa, Jesus. Que a palavra santa é gloriosa, é maravilhosa na nossa vida. Venha o que vier, nós não podemos deixar de Jesus, que Ele é a luz que nós para a sua glória, para o paraíso onde Ele está, assentado naquele trono branco, descente do Pai, que é Deus Jeová. Nós sabemos, irmãos, se nós não obedecer a palavra como está, nós não entremos no reino dos céus. A palavra de Deus é santa, é maravilhosa. Eu estou com 40 anos de evangelho, eu nunca vi o pastor ensinar da igreja para fazer isso aqui, que não pode fazer. Como o Senhor disse, guardasse a palavra da minha paciência, eu também guardarei você no dia da tentação, que adivinha na terra, a todo mundo. Irmãos, nós vimos que a palavra de Deus, ela nos ensina a caminhar, trilhar no caminho santo de Deus. Porque eu me criei numa religião, eu via o meu pai gritando leilão, bêbado, tastaviano. Eu era guri, me criei assim junto, vendo meu pai. Vendo dia de festa, sangue na cabeça das pessoas brigando um com o outro. Sem amor, sem carinho. E continua. Eu posso falar porque eu saí de lá. Quem vai poder me repreender, dizer que eu saí de um lugar errado? E estou num caminho santo e maravilhoso, testemunhando das grandezas do reino do céu. E o que eu fazia errado. Ninguém pode, eu creio,
Que autoridade, se ele lê a autoridade, lê a palavra de Deus, ele vai ver que Deus é santo e quem está servindo a palavra de Deus, pregando a palavra de Deus, é santo junto com Jesus, nosso Salvador. Aleluia! Grande Deus de maravilha é o Senhor. Então nós não podemos negar que Jesus é nosso Salvador. Aleluia, na hora da necessidade Ele está conosco. Olha, irmão, era o dia 21, amanheceu o dia 22 de agosto de 2021. Eu tenho um morro ali, lá onde eu morava, dava quase 2 horas de a pé para chegar lá no monte, onde eu oração. Eu morei ali naquele monte, embaixo, na chácara, quando eu não era evangélico. Então, depois que eu me converti, o dono daquele lugar, eu pedi para mim fazer campanha de oração em cima do morro. Se você subir lá e você enxerga muito longe, a mata encobrindo, dá dizer que ela está encostando no céu. Da longura que é. E o dia 20, eu tirei 7 dias de oração de madrugada. O dia 22 de agosto de 2021, eu ia subindo para orar, agradecer a Deus. Quando eu cheguei, que entrando dentro da chácara, para subir o morro, dentro do mato, ligou o meu celular, eu fui atender uma irmã que estava me ligando, que via eu caído numa mancha de grama dentro do mato, com um vaso branco na mão, 2 flores, uma amarela, outra branca dentro do vaso, muito lindo. Eu caído ali falando com Jesus, naquele lugar. Quando deu uns 10 minutos que eu caminhei para frente, me deu um infarto lá dentro do mato. E Jesus estava comigo e estou aqui, falando das grandezas do reino dos céus. Aleluia! Louvando o Senhor, fazendo a obra do Senhor, testemunhando. O Senhor não tem nada que nos abale para tirar do caminho de Deus. Irmãos, nós vimos que a palavra de Deus é santa, é maravilhosa. E tem muita coisa. Lá, Isaías 3, ele diz para nós que quando a pessoa se converte a mulher, ela tira todos os enfeites que usava quando ela era do tempo que não servia a Deus. Então, para nós ver que hoje os pastores não falam isso, não ensinam isso para ninguém. Os pastores não falam nada. Cada trabalho que fazer, que as crianças têm que ter uma roupa diferente. Cada fazer um trabalho da mocidade tem um trabalho diferente. Cada trabalho que faz do ciclo de oração tem outra roupa diferente para fazer, irmã. Não está na Bíblia isso aí que tem que fazer? Tem que fazer que tem que obedecer à palavra de Deus. E ele não obedece. Ele não fala para ninguém. Então, por isso Jesus diz para nós, naquele dia eu apacentei as minhas ovelhinhas. Então, nós vimos que as ovelhas Deus vai recolher. E o que ele está mandando as ovelhas? Para onde é que ele vai? Ele tirou, ele aumentou. Ele não ensina como está na Bíblia. O que é para não ensinar, ele ensina. E o que é para ensinar, ele deixa para as ovelhinhas andar de qualquer maneira. Eu acredito. Eu não mando na igreja. Meu trabalho é fora. Porque se eu estiver na igreja, eu não aceito eu pregar. Porque eu prego isso aqui para o povo. E eles não querem que o obreiro pregue a verdade. É isso aí, meus irmãos. Fique com essa palavra no teu coração. E prepare. Prepare para escapar dos falsos profetas, do anticristo. E faça a vontade do Senhor na tua vida. Para que quando o Senhor vir nas nuvens buscar a sua igreja, você está preparadinho para subir com ele. Nós temos que estar preparados. Testemunhando da grandeza do reino do céu. Deus abençoe
a cada um que escutou a palavra do Senhor. E eu não peço perdão porque a palavra é assim, e nós temos que corrigir e pregar ela para o povo ver que Deus é maravilhoso, Deus tem poder, Deus faz obras na nossa vida e nós ensina a caminhar junto com Ele, não nós andar. Ser testemunha viva do Senhor no ano passado. Porque como que uma pessoa, se você vai passando de qualquer maneira, como é que a pessoa vai dizer ser um crente, uma crente? Como?